Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Ontem, infelizmente, eu acabei não conseguindo fazer a gravação do vídeo, mas hoje estamos aqui mais uma vez para a leitura do livro de Mateus, né? Hoje nós estamos no capítulo 26, né? Mas antes de nós começarmos, vamos orar? Pastor Alex da comunidade Vida Church aqui de Itajaí. Então, vamos juntos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo maravilhoso que teremos agora de devocional. Eu glorifico a Ti, Pai, e entrego a Ti esse período, esse tempo maravilhoso em Tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Amém? A conspiração contra Jesus. Talvez a tua Bíblia tenha esses cabeçalhos, né? Mas isso aí é só o escritor, o editor que coloca para facilitar a leitura, né? Havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus à traição e o matar. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então Jesus, em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele, aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro, cheio de bálsamo precioso, e lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele reclinado à mesa. Essa mulher, segundo estudos, ela é Maria, a irmã de Lázaro. Alabastro era uma pedra, era um vaso que era cavado na pedra, né? E o nardo que estava dentro, o unguento ou o bálsamo, ele valia o salário de 300 dias trabalhados, o salário de um ano praticamente. Olha só a unção e a preparação de Jesus, né? Quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram: para que este desperdício? Pois este bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro, que se daria aos pobres. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo? Porquanto os pobres sempre tendes convosco a mim, porém nem sempre me tendes. Ora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me para a minha sepultura. Em verdade vos digo de que onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. Ele disse: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava ele oportunidade para entregar. Ora, o primeiro dia dos pães ázimos vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde querem que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? E respondeu-lhe: ide à cidade a um certo homem e dize-lhe: o mestre diz, o tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenava, e prepararam a Páscoa ao anoitecer. Reclinou-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Respondeu-lhe: o que mete comigo a mão no prato, este me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria esse homem se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus:
tu o dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai isto e comei o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que convosco bebo novo no reino de meu Pai. E cantando hinos saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Respondeu-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E ao mesmo disseram os discípulos. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 discípulos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse-lhe: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse: Pedro, assim nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar a 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que é chegado aquele que me trai. Estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Eita Jesus! Ora, o que trai lhe havia dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, este o prendei-o. Logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, disse-lhe: amigo, que viestes? Nisto, aproximando eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. João, no livro de João, a gente vê que é Pedro, né? Pedro que fez isso, né? Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirão as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Disse Jesus à multidão: naquela hora saístes com espadas e varapaus para me prender, como a um salteador. Todos os dias estava eu assentado no templo ensinando, e não me prendestes? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro
o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando sentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falsos testemunhos contra Jesus para poderem entregá-lo à morte, e não achavam, apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas. Mas por fim compareceram duas. E disseram: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: Nada respondes? O que é que este depõe contra ti? Jesus, porém, guarda silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: É como dissestes, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Então lhes cuspiram no rosto e lhe deram socos. E outros esbofetearam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo. Quem foi que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximou-se dele uma criada, e que disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez e com juramento não conheceu tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que estavam, disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então recomeçou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: E antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Meu Deus. Esses últimos textos são 26 e o 27, principalmente. Eles são muito fortes por causa da crucificação de Jesus. Mas entendemos que muitas vezes, com um beijo, nós deixamos a presença dele. Deus está nos chamando para esse final de semana mudarmos a direção, mudarmos o foco, mudarmos o caminho. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que tu possas, Pai, nesse dia, nos dar a clareza de caminhar diante da tua direção. Pai, queremos andar diante de ti e viver a sua presença em todos os lugares. Pai, eu oro a ti nessa manhã por cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, que Deus possa prosperar em graça e sabedoria sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu aqui, Pastor Alex, Comunidade Vida Church, bairro Santa Regina, Itajaí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.